E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esse é o mandamento de Jesus para os seus discípulos ao irem na grande comissão de ir por todo mundo fazendo discípulos. A mensagem de Jesus para eles era que eles deveriam ir. O mandamento de Jesus é que eles deveriam ir, e indo batizar-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse é o ministério, amados, da igreja: ensinar, caminhar, manifestando graça, manifestando vida, e ir ensinando. E na igreja, como pastor, ou os líderes da igreja, ou os pais de família, tem uma missão: ensinar. E ensinar como pastor, muitas vezes, é fácil, porque a gente ensina para a igreja aquilo que a gente aprendeu, que a gente entendeu, que a gente discerniu, mas a igreja não consegue captar e não consegue discernir até o ponto de que aquilo de fato é prática na vida do pastor. Mas quando nós vamos para dentro da casa do pastor, aí a responsabilidade é transparente. Porque aí aquilo que o pastor diz, a família está sabendo se ele está fazendo ou não. Então, quando o pastor diz na sua casa que tem que orar, a família está sabendo se ele ora ou não. Quando o pastor diz que o pai tem que amar e respeitar seus filhos, a família está sabendo se o pai está fazendo ou não. E assim hoje, o meu privilégio é grande e a minha responsabilidade também é grande, porque eu vou batizar a minha segunda filha, a minha filha mais nova. O ano passado eu batizei a minha filha mais velha. O ano passado chegou a hora, ela quis o batismo, eu nunca forcei, nunca provoquei isso nela, deixei que ela entendesse a hora certa e buscasse a hora certa, e quando chegou a hora certa, ela quis o batismo, e então eu a batizei. Para mim foi um privilégio. Hoje eu tenho o privilégio de batizar a minha segunda filha, que é bem mais nova, 15. Ou seja, já tem um bom tempo que a minha filha pede para ser batizada, e ela insiste para ser batizada, e eu fui esperando, até que chegou o momento que eu percebi que o que ela estava querendo não era só um banho de piscina. O que ela estava querendo era realmente ser batizada e confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, pela insistência dela, é que eu estou batizando ela com pouco mais de 10 anos de vida. Ela fez essa escolha, ela quis isso, desejou isso, e eu não posso negar isso a ela. Eu não estou dizendo isso como uma explicação, não. Eu estou dizendo isso como uma alegria. Estou dizendo isso como uma expressão de alegria por eu poder estar batizando a minha segunda filha, a minha caçula. Tá? Não sei por quanto tempo ela será caçula, tá? Ou se um dia ela se tornará do meio. Tá? Mas por enquanto ainda é a caçula. Tá? Chega, filho. Débora Reis, você pediu para ser batizado. Por que você quer ser batizado? Porque eu creio em Jesus acima de tudo. Você crê que Ele é o teu Senhor e teu Salvador? Sei.
vê que Ele foi à cruz, derramou o sangue dele para que você fosse perdoado de todos os seus pecados. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hoje, filha, eu te batizo com água, mas Jesus Cristo é aquele que enviou o Espírito Santo, e é Ele quem te batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará, porque o Espírito Santo te escolheu e te envia, e certamente fará uma grande obra na tua vida. Lembre-se, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e quando tocar a última trombeta, nós subiremos e nos encontraremos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador nos ares, porque Ele cedo vem. Santifique-se e prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu venho na tua presença em oração. Essa mesma filha, Senhor, que um dia eu apresentei ao Senhor recém-nascida, ainda, Senhor, num leito de hospital, após ter nascido, Senhor. Hoje eu tenho o privilégio de batizá-la, cumprindo o teu mandamento, Senhor, mas eu vou somente batizá-la com água. E eu creio que o Senhor é quem a batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, obedecendo a tua palavra, é que nós enchemos esse tanque com água, ó Deus, e a batizo agora, em teu nome, Senhor Jesus, como diz a tua palavra. Amém. Débora Raíssa Souza Luvas. João Batista, batizando com água, disse: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus Cristo é aquele que prometeu que derramaria do seu Espírito, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, batizando a igreja, e o mesmo Jesus Cristo que disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é quem te batiza com fogo e te batiza com o Espírito Santo. E eu hoje, cumprindo a ordem e o mandamento de Jesus, é que eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.